Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento, aí onde você está. Estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus, engrandecer ao nome do Senhor. Apesar de estarmos distantes, mas a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem, ali Ele está. Então, com certeza, Deus está junto de você. Ele está aqui também. Está aonde aqueles que querem buscar a Ele vão encontrar. Vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a terra. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Filho exaltado, o Rei exaltado no céu. Rei exaltado no céu, eu louvarei, Rei exaltado, por sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam teu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, por sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Olá, irmãos. Estamos começando mais um culto. Deus abençoe a todos os que estão assistindo nesse momento. Vamos fazer uma oração para começar o nosso culto e também passar a palavra ao nosso pregador. Vou chamar aqui o pastor Levi, que vai estar trazendo a palavra para nós. Nós vamos estar orando. Vamos orar. Senhor, Pai de misericórdia, glórias a Ti, Senhor, que é Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, que tem nos possibilitado, Senhor, nesse tempo, não deixar de nos reunir, mas nos dado essas alternativas, esses novos meios de estarmos proclamando a Tua palavra, Senhor, e fazer com que ela chegue, inclusive, a mais pessoas do que chegava antes. Nós Te damos graças, Senhor, e Te damos glórias, porque em todas as atribulações, em todas as situações, o Senhor tem estado conosco, o Senhor é fiel e o Senhor jamais nos abandona. Senhor amado, agora nós vamos nos preparar para ouvir a Tua palavra, trazida por meio do Teu servo. Nós pedimos a Ti, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo de uma maneira especial nesse momento. Nós sabemos que o Espírito Santo já habita em nós, mas nesse momento em que a Sua palavra será pregada, que o Senhor esteja com o pastor Levi e esteja também alcançando nesse momento todas as pessoas que vão estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor esteja com elas, abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coração, o seu espírito, para que recebam da palavra do Senhor, para que ela penetre nesses corações e nessas mentes, e para que haja quebrantamento onde ele for necessário, para que haja conversão de almas onde ela for necessária, e para que haja um fortalecimento da fé daqueles que já são teus. Que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai, e que o Teu nome seja sempre exaltado. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Também quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que
Nós estamos muito felizes porque nós podemos novamente chegar à presença de Deus com louvores, com adoração, com oração, nos colocarmos como igreja em um culto, aquele culto que agrade ao Senhor, aquele culto que agrada a Deus. E aí nós nos sentimos felizes, realizados, porque nós podemos chegar assim. Irmãos, nós estamos nesse momento, né, de pandemia, e por isso que aqui eu trouxe a máscara, né, para reforçar, né, para os irmãos que usem a máscara, que usem o álcool gel, que tenham as devidas precauções, né, quando sair, saia quando necessário somente. Então, nesse momento, todo cuidado é pouco. Mas nós estamos alegres também porque está chegando o momento de nós voltarmos aos cultos presenciais. Os nossos governantes aqui no Paraná estão liberando, claro, com todos os critérios, né? Nosso governador do estado, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, liberou para que houvesse então a abertura dos templos com os cultos, mas tem todas as regras, e nós estaremos passando durante a semana, os irmãos, as regras, né? Acima de 60 anos, não pode frequentar nesse momento os cultos, aquelas pessoas que estão ainda em situação de risco, né, que é chamado pela saúde, também não devem frequentar. Abaixo de 13 anos também não deve frequentar os cultos abertos, e nós temos uma limitação na quantidade de pessoas, tá bom? Mas nós estamos planejando a reabertura presencial para o próximo domingo. Então estejam se preparando, irmãos, aqueles que podem se encaixar dentro dessas normativas, né, do governo. Aqueles irmãos que necessitam de apoio, de uma palavra de aconselhamento, de uma oração, de qualquer forma de ajuda nossa, não hesitem em nos procurar, né? Procurem, passem um WhatsApp ou liguem, nós estamos à disposição de vocês. Você quer entregar lá um alimento para que nós possamos formar a nossa cesta, né, a cesta. Maria, o irmão Douglas, olha, eu quero entregar o dízimo, avise, fale que nós estamos como igreja, talvez não no mesmo local agora, né? Mas somos igreja de Cristo. A igreja se reúne em Cristo. Mas eu quero convidar você, irmãos, a nesse momento meditar sobre a palavra de Deus. E aqui em Lamentações de Jeremias, estava lendo essa semana esse livro e ele chama muita atenção da gente. E aí eu queria que você acompanhasse, se você tiver Bíblia, ou se você acessar aí no seu celular, ou só ouvir mesmo a leitura. Diz lá no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 21 até o versículo 27, diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é termos a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Amém?
Abaixa a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reforçar o pedido a Deus de que o Senhor venha e fale, ó Deus, aos nossos corações, através dessa palavra. Nos ensine em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, o livro de Lamentações de Jeremias, logo após Jeremias ter cumprido todo o seu propósito, o seu chamado da parte de Deus, e então ele escreve esse livro lamentando, chorando a sorte de Israel naquele momento. E uma palavra que nos traz aqui esse texto, resumindo todo esse texto que nós lemos, uma palavra seria memória. E é o versículo que nós lemos, verso 22. Aquilo que nos traz a memória, diz o profeta aqui. Tudo que muitos de nós desejamos, queremos, é ter uma boa memória. Nós queremos uma memória boa. Você consegue se lembrar de nomes? Lá dos nomes do passado, dos lugares, dos endereços, dos rostos, de valores, ou outras coisas com facilidade, com uma facilidade pelo menos razoável. Você consegue isso? Muitos de nós não conseguimos. Até que ponto da sua infância você consegue recordar? Alguns vão bem mais longe, 2 anos, 3 anos, outros nem tanto. Ter uma boa memória, então, é importante. É importante, principalmente aqueles que usam constantemente, seguidamente, e precisam estar recordando de informações, as informações necessárias do seu dia a dia. Alguns estudantes ali nas provas, precisa recordar daquilo que estudou na sala de aula, aquilo que ele viu. Outros de nós precisamos lembrar as senhas e temos uma dificuldade tremenda e temos que anotar ali as senhas e às vezes esquecemos até onde anotamos. A memória falha. Números de telefone, números de documentos. Onde eu deixei aquela coisa? Onde que eu coloquei aquele documento? Onde está o carregador do celular? E a nossa memória vai. Então a memória é importante, enfim. Fazer uso da memória é algo diário e essencial. Lembrar de algo, bom ou mal. Lembrar de coisas boas, talvez desejando que aquele tempo volte. Saudosismo até. Ou lembrar de coisas ruins, de coisas más, desafiando a nós mesmos em apagar, em tirar as imagens ruins da nossa memória. Então esse texto ele fala para a gente de memória, mas o que Deus deseja que nós nos lembremos? Qual é o desejo de Deus a respeito disso? Como Deus deseja que nós usemos a nossa memória? De que forma? Irmãos, há muitas pessoas que esquecem tudo aquilo que Deus fez. Há pessoas que se ajoelham, se prostram, desesperados, pedindo pela ajuda de Deus. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá a condição de eu passar no vestibular. Me dá uma boa nota. Senhor, me dá isso, me dá a solução desse problema. E quando vem as soluções de Deus, em seguida, comumente as pessoas esquecem de Deus, daquilo que Deus fez. E que o Deus deseja de nós, o que Deus deseja de mim e de você. Então nós queremos compreender aqui esses versículos que nós lemos, no contexto que está colocado aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 até o verso 27. Aqui, irmãos, Jeremias está falando de Judá.
o reinado de Judá, havia sofrido, até aquele momento, 3 invasões terríveis, com saques, destruição, e por fim, grande parte, a maioria do povo foi levado como escravo para o Império Babilônico. A Babilônia invadiu. Depois de tantos avisos desse profeta e o povo não ouvia, cumpriu-se a promessa, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se aquele aviso da parte de Deus. Então, o povo sofreu tudo aquilo, tudo isto, esses ataques, decorrente do seu sistemático e teimoso afastamento de Deus, afastamento da presença de Deus. Sabia quem era Deus, conhecia Deus, tinha um relacionamento com Deus, mas teimosamente desobedecia à vontade de Deus. E Jeremias, assim como outros profetas, presenciou a decadência espiritual de Judá e a consequente destruição do seu país tão querido, do seu povo tão querido. E por isso então o choro de Jeremias, e por isso então a lamentação de Jeremias. Mesmo ele, profeta, que não sendo conivente, nem participante daqueles atos pecaminosos, da desobediência do povo, Jeremias lamenta tudo o que aconteceu com o seu povo, com o povo de Judá, o qual recebeu a ira de Deus pelos exércitos babilônicos. Mas aqui há, em meio ao lamento, algo interessante, e por isso que o profeta, ele diz: eu vou puxar pela minha memória, eu vou trazer aqui a minha memória, eu vou buscar lá no fundo da minha memória algo, em meio àquele lamento, aquele choro, mas ele diz assim: eu vou buscar algo lá de trás, porque há um desejo forte no coração, há um desejo de esperança por parte do profeta. Mesmo com o coração sofrido, dilacerado, choroso, e no verso 21 Jeremias expressa esse desejo de algo que possa lhe trazer a esperança, de algo que, diante da situação de derrota que estava vivenciando, angustiado e aparentemente sem saída, sem outra perspectiva. Sabe, irmãos, aquele momento em que você está desolado, sem ver nenhuma perspectiva, aguardando o próximo passo? Era assim que estava Jeremias. Desde quando o pecado entrou no mundo, trazendo tristeza, morte para a raça humana, a esperança quanto a um futuro melhor, sempre foi a necessidade mais premente, a necessidade básica desse ser humano, sempre foi assim. E mesmo quando tudo parecia estar acabado, terminado, quando parecia não ter mais jeito, a Bíblia mostra, o primeiro raio de esperança veio nas palavras do próprio Deus, quando ele fala ao casal ali no jardim do Éden, Adão e Eva. Logo após eles caírem no pecado, em meio às tristezas e aos prenúncios de morte e de castigo eterno, em meio àquilo tudo, o próprio Deus está anunciando um futuro que descenderia de Eva e venceria o inimigo debaixo dos seus pés, ali, no meio do choro, no meio da decadência, no meio da tristeza, no meio de um fim, de um caos.
Então não era o fim, era o começo, era um recomeço, havia sim esperança. E quando Deus aponta, ali em Gênesis, Ele está dizendo da descendência da mulher, eu vou levantar aquele que vai suscitar a esperança, aquele que vai dar novo começo, é um recomeço para a humanidade. E é nessa memória que Jeremias agora está buscando algo para ele se acalentar. O olhar da raça humana agora, depois do pecado, precisou fixar-se à frente, sempre à frente, mesmo que não soubessem, para o Messias que viria e que cumpriria as suas profecias, as suas promessas. A raça humana precisava olhar para frente, precisava olhar para Jesus. Portanto, a esperança em Cristo está lá em Gênesis. A esperança em Cristo é aquela mola propulsora que faz com que o ser humano consiga olhar para frente, olhar para o futuro, que faz entender que dias melhores virão, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à desesperança. Mas o pedido de Jeremias aqui, nesse capítulo que nós lemos de Lamentações, era o desejo de algo que ele poderia puxar até a sua memória, trazer a sua memória. Ele diz no verso 22, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, a fim de dar talvez um fio sequer, um lampejo, um reavivar de esperança. Era isso que Jeremias queria, olhando para a destruição, olhando para a derrota, olhando para o choro, olhando para as mortes, olhando para as famílias destruídas, as mães chorando seus filhos. Ele não se aguentava de dor, mas em meio a essa dor ele diz, eu quero puxar a memória para que eu tenha esperança. E é isso que o verso 22 a 26 vai dizer, alguma esperança. E o verso 22 a 26 vai trazer sim algumas esperanças que esse profeta está dizendo. E ele coloca aqui 4 elementos relacionados à natureza de Deus, que podem dar esperança, que podem trazer esperança ao povo. Quando tudo parece ter chegado ao fim, ter acabado, o Senhor então se mostra presente. Sabe, irmãos, o Senhor quer se mostrar presente na sua vida hoje. Ele quer dizer para você que Ele é a sua esperança, que mesmo que pareça ter chegado ao fim, Ele quer que você puxe pela memória quantas vezes você foi socorrido, quantas vezes você foi reerguido, quantas vezes você foi levantado, quantas vezes o Senhor te protegeu para você estar até aqui e dizer, eu sou a sua esperança. O primeiro elemento que Jeremias coloca aqui, verso 22, ele diz assim, as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor. Esses sim são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam cada manhã. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Nós poderíamos ter sido abatidos, mortos, consumidos, não estarmos mais aqui, mas o Senhor tem tido misericórdia conosco. O Senhor tem tido paciência conosco. Ele deseja que nós andemos com Ele, mesmo quando você não tinha visto. Ele te manteve, Ele te sustém, Ele caminha com você. A palavra misericórdia aqui nesse texto significa benignidade, o bem que vem do Senhor, piedade, bondade. E vai refletir aqui no contexto do Velho Testamento, o amor de Deus, o amor que Deus tinha por toda a humanidade.
as misericórdias do Senhor por toda a humanidade. A misericórdia do Senhor é eterna. A Bíblia fala isso, ela é eterna. A misericórdia do Senhor é grande. O salmista diz isso. A misericórdia do Senhor é perdoadora. Ela perdoa. Ela não olha para o nosso passado e os nossos pecados. Ela perdoa. Essa misericórdia do Senhor para a sua vida e para a minha vida. É o que Deus sente pelo ser humano pecador. E é exatamente daquilo que o ser humano precisa, das misericórdias do Senhor. É exatamente isso que nós precisamos diante de um Deus santo, que Ele tenha misericórdia, que Ele tenha um olhar misericordioso. Então, quando aquela pessoa sente que não há mais esperança diante dos seus erros, dos seus pecados, quando ela vê só tristeza e dor e desgraça, é preciso então lembrar-se de que há um Deus misericordioso, há um Deus de misericórdia, e que atende e que perdoa a todo pecador arrependido, todo e qualquer pecador arrependido, independente do seu pecado, porque Ele tem prazer na sua misericórdia. O Senhor Deus tem prazer em ser misericordioso. Então, quando o profeta ele vai dizer, vou puxar a memória, ele vai lembrar do primeiro elemento. A esperança, sim, porque Deus é misericordioso. A esperança na misericórdia do Senhor. Mas ele traz um outro elemento no verso 23 aqui. Ele diz assim, a fidelidade do Senhor é grande. Quando nós observamos a grandeza, se nós formos medir a grandeza nos nossos olhos e aos olhos de Deus, tem uma disparidade. Não conseguimos alcançar, não conseguimos pensar. Quando ele diz a misericórdia do Senhor, no olhar de Deus, é grande, não tem tamanho, não há medida humana. A fidelidade do Senhor para conosco é grande, Ele é fiel. Da mesma forma então que a misericórdia do Senhor não tem fim, também a sua fidelidade. Da mesma forma, Deus é fiel. Deus é fiel para conosco. O que Ele prometeu, Ele fará. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Porque Ele zela pela sua palavra. O próprio apóstolo, o próprio profeta, aqui em Jeremias, capítulo 1, ele diz isso. Ele zela pela sua palavra para cumprir, para colocar em prática a sua palavra. Ele é fiel, e a fidelidade dele é grande, de uma tal forma que nós não conseguimos enxergar essa grandeza com os nossos olhos humanos. A certeza de que Deus cumprirá a sua palavra conforme a sua vontade, o seu desejo, transmite segurança para aquele que confia no Senhor. O salmista diz, do Salmo 37, entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. As demais coisas Ele fará. Então, a vontade do Senhor é grande. A fidelidade do Senhor é grande e transmite para nós essa segurança. Porque nós podemos entender que Ele vai cumprir. Nós confiamos em Deus, porque Ele é Deus. Não por nós, mas porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta. Diz a palavra de Deus. Ele cumpre. Diante dessa confiança na fidelidade de Deus, com relação à sua palavra, ao que Ele diz, nós então, podemos manter a esperança de que as suas promessas se cumprirão. As promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, sim, conforme a vontade dEle, sim.
a fidelidade do Senhor é grande. A fidelidade à sua palavra, ela fortalece a esperança. E é nisso que está aqui confiado o profeta. Quando ele diz assim, vou puxar pela memória aquilo que me dá esperança, ele está lembrando de alguns elementos. Ele vai lembrar então da fidelidade do Senhor agora. O Senhor é fiel, Ele prometeu, eu posso confiar, mesmo no meio do caos. Eu posso confiar, esse é o meu Deus, Ele não mente. E fortalece então a minha esperança. Eu tenho esperança sim, eu vou me lembrar, eu vou puxar pela minha memória, porque Ele é fiel. O homem muda, o homem muitas vezes transforma-se em infiel e não cumpre o seu acordo, a sua palavra. Mas Deus jamais mudará. E essa é a base da nossa esperança. Deus jamais mudará. Sabe o que Deus prometeu aos que são dele? Ele prometeu vida eterna em abundância. Aqueles a quem Ele chamou e aceitou o seu convite, Ele diz, eu vou te dar vida eterna em abundância. Vida eterna. Portanto, a esperança. O profeta ele vai puxar pela memória. No meio do choro, do lamento, do desespero, de mortes, do caos, enfim, para a sua nação, ele vai dizer, eu vou puxar pela memória. E a minha memória me está trazendo aqui, está me trazendo misericórdia do Senhor, está trazendo aqui a fidelidade do Senhor. Portanto, há esperança. Mas o profeta ainda vai lembrar de outras coisas. Ele vai lembrar de mais coisas que vai reforçar a sua esperança. Lá no verso 25 ele diz, o Senhor é bom. A bondade do Senhor é mais um elemento que reforça a minha esperança, diz o profeta Jeremias. A bondade é o amor ao próximo sendo expresso, sendo colocado em prática. É a expressão da compaixão, é a expressão da misericórdia, é a expressão do sentimento de se realizar o que é de bom, o que é de melhor ao outro. Isso é bondade. E o Senhor Deus é expert em usar de bondade para conosco, em usar de bondade para com a humanidade, em usar de bondade para comigo e com você. Deus é bom o tempo todo. E então o profeta vai lembrar, puxa vida, eu tenho esperança pela misericórdia, eu tenho esperança pela fidelidade, mas eu tenho esperança porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo para conosco. E o Senhor tem bondade sempre com a raça humana. E essa é a tônica nas questões do conflito aqui entre o bem e o mal. Entre as acusações que o inimigo faz, o acusador das nações, o nosso acusador, Satanás, ele acusa também Deus. Ele faz acusação dizendo, está vendo, Deus não ama. Está vendo, Deus não tem compaixão. Está vendo, Ele não é bom. Mas, no entanto, Deus não fica no discurso, na palavra somente. Deus demonstra, o Senhor nosso Deus demonstra, não somente em palavras, em falar, em dizer, mas Ele provou, Ele mostrou a sua bondade para conosco, para com o ser humano, dando-nos tudo o que é necessário para essa vida. E além disso, a sua maior prova de bondade, sua maior prova que Ele é bom para conosco, é o amor. Amor à pessoa, ao ser humano, quando vem Jesus Cristo e entrega-se a si mesmo. É a bondade de Deus se personificando a nós.
É Deus dizendo, eu sou bom para você sim, eu amo você sim, eu quero o teu bem sim, eu estou aqui sim para você. Basta você atender a isso, basta você querer isso, basta você falar que quer, um sinal da sua parte. Eu vou segurar na tua mão, eu vou te levantar, eu vou te reerguer. Deus é bom, mesmo que todos digam o contrário, Deus prova na prática a sua bondade. Isso dava esperança agora para o profeta. Isso dá esperança para nós. O salmista lá no Salmo 34, ele diz, para irmos até o Senhor e provarmos a sua bondade. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Vai lá, veja. Aliás, irmãos, a Bíblia está repleta de textos assim, em que a palavra de Deus está dizendo, prove, veja, confira. Se eu não sou bom, se eu não estou a seu favor, se eu não estou livrando você de situações. E aqui ele está dizendo mais uma vez, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom para conosco, o tempo todo. A bondade de Deus faz com que tenhamos esperança nele. Essa era a esperança. Nós podemos ter esperança. Essa era a memória do profeta. No meio do desespero, ele traz então a memória. Ele puxa lá do passado e ele lembra, Deus é bom. Ele é bom, a sua bondade extrapola todos os limites da maldade humana. O Senhor é bom. Nós podemos ter esperança nesse Deus, porque Ele age a nosso favor. Ele age por nós, e Ele prova isso no nosso dia a dia. Ele estende as mãos para que a gente possa reerguer, levantar, ficar em pé. Ele nos dá as orientações através do Espírito Santo. Ele nos mostra todos os dias que Ele nos quer a seu lado. Ele é bom. O ser humano se afasta, o ser humano vai para longe, o ser humano se rebela, o ser humano não quer compromisso, nem vida com Deus, relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, Ele está posto dizendo, eu sou bom e eu quero te levantar, me dá a tua mão, eu quero te reerguer. Você não pode continuar assim, longe, perdido. O seu fim será triste, será destruição. Mas muitas vezes o ser humano ainda continua teimosamente se afastando de Deus, assim como foi Judá. Da mesma forma como foi aqui o texto que nós lemos, um país inteiro sendo levado escravos para outra nação, por causa da desobediência, por causa da teimosia, por causa do afastamento de Deus. Ele é bom, mas nós nos afastamos dele. E muitas vezes ainda nós vemos algumas pessoas dizendo, puxa vida, Deus é bom, mas por que Ele fez isso? Porque a pessoa se afastou de Deus e ela buscou para si a consequência daquilo que ela fez. Deus é bom e nós temos esperança. E outro elemento que o profeta traz aqui, no meio daquela situação difícil de choro, ele vai lembrar então, ele vai trazer a memória. Ele diz, a salvação vem do Senhor. Há esperança porque a salvação vem do Senhor. Ele é a nossa salvação. Lá no verso 26 ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor. Nem tudo está terminado, nem tudo é o fim. Muito embora o conceito aqui de salvação para o povo hebreu, naquele contexto, no contexto em que o profeta estava, ele fosse um sentido imediato, a salvação física do que eles estavam passando, das guerras contra outros povos vizinhos. Mas aqui a palavra de Jeremias, ela apresenta para a humanidade toda um ato de salvação de Deus, que foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo.
Jeremias vai lembrar da salvação. Deus é a nossa salvação. Então vai mostrar que Ele, Cristo, o Senhor Jesus, é a nossa salvação. Aquele que estava anunciado desde Gênesis para Adão e Eva. E Jeremias vai dizer, Ele é a nossa salvação. A esperança para a humanidade, a esperança para você e para mim, porque Ele é salvação. Nosso Senhor é a nossa salvação. A salvação é um ato realizado por Deus e por ninguém mais. Somente Deus é quem realiza esse ato de salvação para a vida humana. Aqui está a esperança. Aqui está a esperança tão sonhada, tão pedida, tão desejada pelo profeta Jeremias. E aqui está a esperança para você e para mim. Salvação que vem de Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali Ele nos garantiu a salvação eterna, aquela promessa de vida eterna. E nos será dada quando Ele vier, na sua segunda vinda. E todos aqueles que creram nele, aceitando como Salvador, como o único Salvador, não há outro, como o único Senhor, esse terá então a esperança completa, a esperança realizada, cumprida, Deus cumprindo a sua promessa. Ele é salvação. Ele é a nossa salvação. O profeta aqui então, quando ele puxa pela memória, ele vai dizer, a salvação, a esperança é a salvação que vem do Senhor. Essa salvação, irmãos, que para nós foi operada, foi realizada ali na cruz do Calvário, e faz com que nós olhemos com a esperança para a salvação futura que será entregue aos fiéis, a palavra de Deus diz. Timóteo diz isso lá. Vai ser entregue aos fiéis. Essa é a bendita esperança de todo aquele que crê, que espera pela salvação, que anseia essa salvação. Cristo é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. O apóstolo Paulo diz repetidamente, Ele é a nossa esperança. Voltamos então à nossa palavra inicial, memória. A memória que serve para tantas coisas, que é necessária para o dia a dia, que nós não podemos viver sem ela, que nós com certeza definharemos sem memória. Aqui então o profeta Jeremias, depois de tudo aquilo ter acontecido com o seu povo, depois de todo o choro e de todo o sofrimento e de todas as coisas que ele estava vivenciando e de tudo aquilo que estava vivendo o seu povo, ele vai dizer, eu vou trazer à memória aquilo que o Senhor fez por mim e que me trouxe até aqui, porque com certeza há algo que vai me fazer lembrar que há esperança. O que o Senhor fez por você, você se lembra? Meu querido irmão, o que Deus fez por você? Quantas vezes você orou e o Senhor respondeu às suas orações? Quantas vezes você pediu oração a alguém e você viu a resposta de oração? Quantas vezes o Senhor te livrou e te livra diariamente de situações horríveis? E sabe por quê? Se lembra disso, é porque Ele quer te dar esperança. E o profeta faz isso. Eu vou me lembrar daquilo tudo que o Senhor fez, e no momento que eu estou aqui, até mesmo um momento de luto, mas se eu estou aqui é porque há esperança. Eu quero concluir esse pensamento nesse texto aqui, nesse trechozinho da palavra de Deus do profeta Jeremias, para que tenhamos esperança, para que tenhamos
A nossa vida direcionada pela esperança, é preciso trazer à memória, é preciso relembrar. E a sugestão bíblica apresentada por ele lá nesse texto é lembrar-se da misericórdia do Senhor, da fidelidade do Senhor, da bondade do Senhor e da salvação do Senhor. Esses elementos são a nossa esperança. Foi disso que Jeremias se lembrou, e é nisso que nós podemos nos lembrar. Esse é o conjunto de coisas boas para a nossa memória, a fim de que nós possamos viver com esperança. Ele é a nossa esperança. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar ao Senhor agora, mais uma vez. Mas daqui a pouquinho eu quero voltar a orar com você. Eu queria que você colocasse no seu coração, na sua mente, trouxesse à memória, Ele é a nossa esperança. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, de bondade, de esperança. Deus, nós queremos colocar a vida de todos aqueles que estão agora, Pai, conosco, adorando ao Senhor na Sua presença, ouvindo a Tua palavra. Deus, nós não conhecemos a vida de todos. Não sabemos o que se passa, mas o Senhor sabe. Ó Deus, o Senhor está dizendo que a nossa esperança, coloca, ó Deus, a esperança no coração desse nosso querido agora. Que haja esperança, esperança de vida, esperança
de bondade, esperança de misericórdia, esperança de salvação no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Toca, ó Deus, em cada vida, toca, ó Deus, em cada coração, toca, ó Deus, no teu povo, nas famílias, cura, restabelece, dá o trabalho, dá o emprego, dá a subsistência, afasta, ó Deus, a falta de harmonia, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha. Se há caos, transforma em alegria. Se há luto, transforma, ó Deus, em regozijo. Se há um momento de dor, ó Deus, transforma, ó Pai, para a glória e honra do Senhor, em momento de alegria e regozijo na sua presença. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com teu povo, em toda a terra, especialmente agora conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana diante do Senhor. Amém.